vamos dar continuidade ao nosso programa Fé e Santidade. E hoje vamos falar sobre ele, São Bento de Núrcia. Um grande São Bento, um santo bem famoso. E muitas vezes a gente pensa que ele é próximo de nós, né? Mas ele é um santo que já foi aos céus há bastante tempo. É um santo, né, que é conhecido também como Abade, que vem da palavra Abá, que significa pai. E ele nasceu no ano de 480, na cidade de Núrcia, próxima a Roma. Ele é considerado o pai do monaquismo ocidental. Ele nasceu de uma família nobre, na qual a família dele mandou ele estudar na cidade eterna, que é Roma. E lá em Roma, ele decidiu abandonar os estudos para ir ao deserto para rezar, para ter uma vida contemplativa. E quando ele chegou no deserto, ele encontrou um outro monge ali, já vivendo em oração, se eu não me engano, né, se não falhar a memória, chamada Monge Raimundo. Ele convivia ali com São Bento e viveu por um bom período com ele, né? E naquele momento, meus irmãos, vivia como os homens de Deus. Eles viviam trancados numa caverna, ou eles criavam um lugar, montavam um lugar que era muito silêncio. E na hora que era muito silêncio, eles viviam uma vida de oração profunda. Mas eles, além de viver de uma oração profunda, eles comiam, sabe como? Muito pouco mesmo. Eles se alimentavam com pouca comida. E aí você vê, né? Será que existe pessoas assim ainda? Existe. Existe uma ordem chamada Ordem dos Cartuchos, que é fundada também por um santo chamado São Bruno, que eles vivem essa vida dos padres do deserto de maneira profunda nos dias atuais. Depois vocês procuram até um filme chamado O Grande Silêncio. E ali, São Bento, ele convivendo com este amigo dele, este amigo que conviveu e partilhou muitas coisas da vida espiritual, ele teve também muitos combates com o demônio, mas também ele teve uma vida de muitos milagres. A vida de São Bento tem hora que você começa até a assustar de tanto milagre que aconteceu na vida deste homem. Era um milagre atrás do outro, parecia até coisa normal na vida de São Bento acontecer coisas extraordinárias. Certa vez, né, ele teve uma visão, ele estava lá parado rezando e veio um pássaro negro e começou a rodear ele para tirar a atenção dele da oração. E aí ele olhou para o pássaro e deu uma bênção no pássaro, o pássaro saiu voando, mas o demônio depois voltou com uma visão de uma mulher para tentar ele. E ele era tão firme nos propósitos com Deus que na hora que ele viu aquela visão, ele saiu correndo e pulou numa roseira. Ele pulou num lugar cheio de espinho e começou a rolar o corpo lá para vencer a tentação da carne. Então São Bento, ele era um homem de muita, mas de muita oração e também de muita força de vontade para fazer a vontade de Deus. Ele era um homem muito determinado, né? Ele não brincava com as coisas. E aí o que acontece? Ele, tendo a sua fama aumentando, né, devido aos milagres da sua vida de oração, teve um abade de um mosteiro próximo que chegou a falecer, e os monges de lá falaram assim: vamos chamar o abade para ser o padre Bento, né? Para ser o monge Bento. E aí o que acontece? Ele falou: se eu for aí vocês não vão gostar muito, porque a minha espiritualidade é mais rígida. E pelo que eu vejo aí vocês estão um pouco relaxados, né? Eles falaram: não, pode vir. Quando São Bento chegou lá, meus irmãos, São Bento virou aquele mosteiro de ponta cabeça, botando regra, botando maneiras de rezar, ao ponto que alguns não aceitaram muito e tentaram envenenar este homem. Na hora que colocaram a taça na mesa, ele deu a bênção, a taça explodiu como se tivesse levado uma pedrada. Ele falou: não quero mais nada aqui. Foi embora, voltou para o deserto, onde ele construiu 12 mosteiros. Então ele foi um homem que prezava muito pela vida espiritual, né? E aí o que acontece? Na hora que ele foi montar o mosteiro, teve um menininho que não conseguia se concentrar na oração, um monge. E as pessoas começaram a comentar: por que ele nunca fica na oração, ele vai embora? E na hora que o São Bento olhou para aquele menino, ele falou: você não está vendo? Ele o quê? Vinha um demônio e puxava este menino pelo hábito e levava ele para fora. Toda vez que começava as orações. E aí o São Bento, ele catou e falou: vamos rezar. Aí ele rezou. E depois de um tempo ele falou pro amigo dele: olha lá quem tá puxando o menino para fora. Aí na hora que o amigo dele olhou, ele conseguiu ver. E aí São Bento chegou perto do menino e deu uma paulada no demônio. E o demônio nunca mais atormentou esse jovem. E ele nunca mais teve uma vida relaxa na oração.
Tá pra você, muitas vezes quando a gente não quer ficar em oração, tá triste, meu irmão, pode ser o demônio querendo te tirar da oração. Pode ser não. É o demônio querendo te tirar da oração. Com pensamentos, com vontade de ir embora, essas coisas. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que lutar, tem que perseverar. Outra coisa que tentaram fazer com ele, São Bento tinha um corvo que de vez em quando levava os alimentos para ele. E foi um padre chamado Florencio tentar matar São Bento. E levou um pão envenenado. Na hora que São Bento pegou o pão, ele deu pro corvo. O corvo não queria comer. E aí ele deu pro corvo, o corvo não queria comer. Aí ele falou, você vai pegar esse pão e vai levar ele para muito longe. Para bem longe daqui. Para que ninguém coma. E aí ele foi e fez isso. Quando ele fez isso, voltou depois de 3 dias, quando São Bento ofereceu uma ração para aquele corvo. Então só para você ver, São Bento ainda ele tinha um domínio sobre os animais também. Ele tinha um domínio, ele viveu o mistério de Adão, ele conseguia conviver bem em harmonia com os animais. E São Bento também, olha o que aconteceu. Esse daqui... Cadê? Deixa eu achar aqui para vocês. Que eu estou tirando desse livro aqui, ó. É Legenda Áurea. Um livro do século XIII ou do século XII. Eu só sei que quando esse livro foi lançado, ele vendeu mais que a Bíblia. Né? Ele vendeu mais que a Bíblia na época. E aí, uma vez o demônio tentou São Bento, não conseguiu, não teve sucesso. O demônio falou assim, agora eu vou tocar em um de seus filhos. O demônio foi atrás dos filhos dele. Na missão em São Bento escreveu uma carta e falou assim, vocês tomem cuidado aí na obra, que eles estavam construindo os mosteiros, os muros altos, né? Tomem cuidado porque o demônio está indo aí atrapalhar vocês. Mal chegou a carta, o muro caiu em cima de um jovem. O demônio empurrou o muro assim, ó, caiu em cima de um jovem que acabou morrendo amassado pelo muro. São Bento falou assim, não se preocupem, chama ele até aqui. Cataram, como não tinha nada do menino, colocaram ele dentro de um saco, levaram até a cela de São Bento e lá ele rezou e o menino voltou, ao mesmo tempo ali, ressuscitou, foi restaurado e São Bento falou assim, ó, ok, você está vivo, então volta ao trabalho. Então São Bento foi esse homem extraordinário. Meus irmãos, teria muitos milagres aqui, muitos milagres que São Bento viveu, mas os maiores dele era a sua vida de oração, a sua regra de espiritualidade, a regra de São Bento, que é vivida até hoje. E é um modelo para muitos, com aquela grande frase, ora et labora, ora e trabalha. São Bento ele viveu um mistério profundo com Deus. São Bento ele falava a frase, o hoje é agora. Ele não adiava as coisas de Deus. São Bento é o autor daquela oração. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São Bento é considerado o pai dos monges. E São Bento ele criou até mesmo uma cidade perto dele, porque ele foi para viver no deserto, sozinho, na solidão. Mas o seu testemunho atraía tantas pessoas que as pessoas não queriam viver mais na cidade, mas queriam viver perto de São Bento. Então, do lado dos mosteiros começaram a construir casas, porque o povo tem sede de morar perto daqueles que são de Deus, que testemunham. Então, São Bento criou até uma nova civilização, né? A civilização que rezava, que clamava, que adorava o Senhor no Santíssimo Sacramento. Ele falava, o tempo passado diante do sacrário é o tempo mais empregado da sua vida. Então que a gente possa ter essa vida reta com o Senhor, essa vida determinada, essa vida perseverante, e que São Bento nos ajude a falar não à tentação e falar sim aos propósitos de Deus e ser firme naquilo que o Senhor tem para nós. Teria muitas coisas, quem sabe eu vou falar com o Padre Edson, a gente não faz uma pregação inteira sobre a vida deste homem, que foi contada por um Papa. Um Papa escreveu a vida de São Bento. Então é algo belíssimo. Então, São Bento, rogai por nós.